Olá, boa noite. Estamos iniciando a nossa live desta quarta-feira, dia 17 de março. Nós estamos estudando o livro segundo do Livro dos Espíritos, capítulo 7, e o tópico que nós vamos conversar hoje é sobre o esquecimento do passado. Nós estamos estudando o capítulo 7, que fala do retorno à vida corporal, ou seja, o encarnar, né? O partir do mundo espiritual para o mundo material. Então é o que nós vamos conversar hoje a respeito. E vamos começar da questão 392, que já havíamos falado dela quando conversamos sobre a questão 386. Desculpe-me, mas a voz continua falhando. Desculpe, tá bem fraca hoje a voz. Eu vou tentar falar um pouco mais alto. Bom, na questão então 392, nós temos a pergunta: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Ou seja, por que que existe esse véu do esquecimento? Por que que quando nós encarnamos, nós não lembramos, pelo menos de forma cognitiva, nós não lembramos do nosso passado, seja da experiência espiritual, seja da experiência ou das experiências de outras encarnações? Por que que nós não nos lembramos disso? Então essa é a pergunta que Kardec faz aos espíritos. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? E aí os espíritos respondem: o homem não pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como quem passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si. Essa resposta, ela congrega diversos ou alguns elementos, alguns pontos interessantes para nós pensarmos a respeito, refletirmos a respeito. Primeiro, a própria frase que inicia a resposta: o homem não pode, nem deve saber tudo. Aqui os espíritos deixam muito claro: não pode nem deve. Então não é algo assim fortuito, não é casual esse esquecimento. Causal, ele tem uma causa, ele tem um porquê. E eles acrescentam: Deus assim o quer em sua sabedoria. Ou seja, as leis de Deus, ou nas leis de Deus, o esquecimento do passado é algo regulado. E depois eles colocam aqui: sem o véu que lhe oculta certas coisas. Olha que coisa interessante. Sem o véu que lhe oculta certas coisas. Mostrando-nos então esses certas coisas, é que esse esquecimento nos permite não nos lembrar, óbvio, de situações que poderiam ser prejudiciais. A lembrança poderia ser prejudicial, a lembrança dessas situações. Poderia ser prejudicial em desestímulo, em ofuscamento, como diz aqui. Seria como alguém que ficaria ofuscado se sem uma transição passasse da obscuridade
pela luz, para a luz. E aí a última frase, pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si. Aqui é o ponto-chave. A última frase é o ponto-chave. Por que senhor de si? Por que que pelo esquecimento do passado, a pessoa, o ser, o espírito, é mais senhor de si? Porque embora nós saibamos que já existíamos antes dessa encarnação, que existiremos depois dessa encarnação, nós trabalhamos nessa encarnação como que apartado disso, no campo da memória. Então nós nos sentimos mais senhores de nós mesmos, porque trabalhamos com começar, que é um recomeço, mas o senso que se nos vem é um começar. Começar, começar, começar. Então isso dá a nós a ideia de que somos senhores de nós mesmos, mais senhores de nós mesmos. Senhoras também, óbvio. Então, porque imaginemos, se eu convivo com uma pessoa, aqui e agora, e eu não tendo o véu do esquecimento, eu vou me lembrar que essa pessoa foi um algoz em uma encarnação passada. Imaginemos que olhando para o filho ou a filha, eu me recorde que aquele filho e filha, ou filha, foi um algoz meu no passado, me fez mal, que eu guardo raiva. Como é que seria essa relação de paternidade e maternidade? Da mesma forma, o filho, sabendo, lembrando-se que o pai foi uma vítima, foi afetado, foi prejudicado por ele, que segurança ele teria em ser cuidado pelo pai ou pela mãe? O véu do esquecimento nos permite, mesmo que com aqueles fulcros que nós já estudamos, quando vimos a questão 383 e vimos também a questão 385, mesmo que tenhamos aqueles fulcros, aqueles senões, não há lembrança plena. Então nós trabalhamos com esses sentimentos de certa forma, de antipatia. Mas se nós lembrarmos efetivamente, como lidar? Como amar? Então o véu do esquecimento é a didática de Deus. Porque muitos dizem, do que adianta nascer de novo se a gente esquece o anterior? Justamente por isso é que adianta. É justamente o véu do esquecimento que me dá o salvo-conduto para eu continuar. Porque senão eu ficaria cristalizado, eu me cristalizaria nos meus próprios erros do passado. Eu não preciso saber quem eu fui, basta que eu olhe as minhas tendências, basta que eu olhe para mim mesmo, veja a minha índole, eu mesmo. Então esse véu do esquecimento é uma didática bendita, uma didática para nos ensinar, ou para permitir que nós aprendamos com as nossas experiências. Retornando ao mundo espiritual, já estudamos isso em outras questões, retornando ao mundo espiritual, nós vamos lembrando pouco a pouco dos nossos, ou do nosso passado. E aí vamos associando os acontecimentos da última encarnação, os acontecimentos de outras encarnações, e fazendo a associação entre eles, ou a associação deles. Por isso, então, é uma didática, o véu
do esquecimento. Por isso os Espíritos dizem, pelo esquecimento do passado, ele, quer dizer, o encarnante, é mais senhor de si mesmo. Mais senhor de si mesmo. E essas certas coisas que estão aqui, a expressão que está aqui colocada, certas coisas, na terceira frase, é que justamente há alguns pontos que nós não podemos, não deveríamos, não devemos nos lembrar. Aí vem a pergunta. Quantas pessoas querem fazer uma viagem ao passado? Por curiosidade? Por curiosidade? Qual ganho teria nisso? Só por curiosidade? Sem nenhum elemento além? Do que me adianta saber quem eu fui? Eu preciso saber quem eu sou. Porque quem eu sou é que determinará a minha existência futura. Então, em vez de buscarmos a viagem ao passado, façamos a viagem interior e não anterior. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Não nos interessa saber quem fomos. Quem fomos já determinou o que estamos passando hoje ou o que somos hoje. O que somos hoje, sim, é importante para o nosso futuro. Para o nosso futuro. Aqui diz, bom senso agora, a pessoa, assim se denomina, e se for para tratamento psicológico? Se for para tratamento psicológico, ótimo. Mas para que ir ao passado reencarnatório? Há um passado incógnito, não inconsciente. Agora, o passado encarnatório, salvo o que muito bem foi colocado, e um bom nome até, bom senso, a pessoa se autodenomina bom senso, foi muito bem colocado, salvo em caso terapêutico. Mas quem determinará esse caso terapêutico? Então é preciso parcimônia. É preciso parcimônia nesses processos. Quando eu falo parcimônia, é preciso dosar isso. Há pessoas especializadas, capacitadas para fazer uma terapêutica nesse nível. Poucas. O que mais ou menos vemos são pessoas curiosas, querendo voltar. Só saber quem foi. Agora, como terapêutica, bem coordenada, perfeito. Como terapêutica, bem coordenada. Tanto até o nome que se dá, TVP, Terapia de Vidas Passadas. Terapêutica, perfeito. Ao que eu me refiro aqui são as aventuras pelo mundo da curiosidade. Quando indicado por alguém especializado, ótimo, excelente. Conheço algumas pessoas profissionais da área que fazem a terapia de vidas passadas, por assim dizer, e muito bem feitas. Tenho amigos especializados que fazem essa regressão terapêutica. Regressão terapêutica. E não curiosidades. Ok? Então nós chamamos a atenção para o véu do esquecimento como uma didática. Mas não é absoluto. Porque há casos que a própria pessoa
passa a ter as lembranças. Nós veremos à frente, quando estudarmos sonhos e sono e sonhos, logo o capítulo da frente, veremos que em alguns casos, até mesmo em sonho, consegue-se alguns lances ou relances do que foi o passado. Alguns casos. O Fábio pergunta se podemos correlacionar a questão 386A. Sim, Fábio, é que na live passada nós fizemos essa correlação. Estudávamos a 386 e 386A, e aí eu sugeri que fôssemos a 392. Né? Por isso é que eu não me referi agora a ela novamente. Né? Agora, mais correlacionada com a 386A é a questão da frente, Fábio, a 393, que nós vamos ler agora. Essa 393, ela tem mais a ver com a 386A do que a 392. Né? Vamos analisar agora. Eu acho que ficou muito claro esse aspecto. Né? Como característica geral, o véu do esquecimento é necessário. Como elemento geral. Como momentos terapêuticos, muitas vezes esse véu é levantado para um fim terapêutico. Acho que ficou claro isso, né? Vamos deixar muito claro aqui. Curiosidades. Eu vou ser sincero para vocês. Eu já conheci, não estou fazendo jogo de palavras, não. Como brincadeira, é uma brincadeira, mas não é jogo de palavras, não. Eu conheci duas pessoas que se auto-intitularam Cleópatras do passado. Não, porque numa regressão me mostrou isso. E a outra falou a mesma coisa, numa regressão me mostrou isso. E as duas foram Cleópatra. As duas foram. Perceberam como é que eu chamo a atenção para alguns cuidados? Porque essas viagens, nesse caso, não são terapêuticas, são curiosidades. Agora, as que são terapêuticas, os profissionais, as pessoas que sabem fazer isso, sabem conduzir bem. E aí não tem esses devaneios, não. Não tem esses devaneios que muitas vezes se vê nessa seara, né? Muitas vezes não. Tá certo? Como terapêutica, perfeito. É uma terapêutica muito útil para alguns casos, algumas situações da encarnação presente, como terapêutica. Ok? O pessoal está dizendo aqui que está travando. Quando trava o sinal meu para vocês, eu recebo a informação que o sinal está baixo. O pessoal do Instagram. Ok? Então, quando diz assim, o sinal está fraco, então eu vejo aqui. Então, pode estar acontecendo o travamento pelo congestionamento do Instagram na recepção também, né? Eu vendo aqui que está travando, eu entrei aqui, fui ver a velocidade antes de começar a live, eu estou aqui transmitindo o upload aqui de 300 mega. Então, uma transmissão com sinal bem forte, né? Então, eu creio que o Instagram esteja instável, né? Há um Instagram instável, talvez seja isso, tá certo? Bom, questão 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de existências que caíram no esquecimento? Concebe-se que as tribulações da vida lhe servissem de lição se pudesse lembrar-se do que as originou. Mas desde que não se recorda disso, cada existência é para ele como se fosse a primeira, estando desse modo sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Olha que pergunta bem elaborada. Olha aqui, que pergunta bem elaborada. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas se ele não se lembra desses atos? Veja. Então,
ao fazer essa pergunta, é a pergunta que eu diria que quase todas as pessoas fazem. Do que adianta esquecer das coisas? Eu preciso resgatá-las e não me lembro delas. Vejamos a resposta dos Espíritos. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor o bem do mal. Em cada existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor o bem do mal. Onde estaria o mérito se ele se lembrasse de todo o seu passado? Quando o espírito retorna à sua vida primitiva, mundo espiritual, toda a sua vida se desdobra diante dele. Vê as faltas que cometeu e que são a causa do seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende que a posição em que se encontra é justa e busca então uma existência nova em que possa reparar a que acaba de transcorrer. Escolhe provas semelhantes àquelas por que passou ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento. E pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova tarefa que porá em execução. Porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará levá-lo a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que ele cometeu. Essa mesma intuição vos chega pelo pensamento, pelo desejo criminoso que frequentemente vos assalta e ao qual resistis instintivamente, atribuindo vossa resistência, na maioria das vezes, aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz é a lembrança do passado. Voz que vos adverte para não cairdes nas faltas que já cometestes. Se, entrando em nova existência, o espírito sofre com coragem aquelas provas e resiste, ele se eleva, ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Eu vejo que o pessoal ainda está ponderando que está caindo o sinal. No Facebook eu também estou com a mesma live, né? Eu faço as duas aqui simultaneamente. Se quiserem migrar para o Facebook, fiquem à vontade. Ou, disseram aqui, se sair e entrar de novo, parece que dá uma melhoradazinha aí no sinal, né? na estabilidade do sinal, tá certo? Só eu vi as pessoas escrevendo aqui no Instagram. Vamos analisar essa resposta dos Espíritos. Vamos analisar a resposta dos Espíritos. Uma coisa que poucas vezes nós fazemos: buscar a intuição. Intuição é diferente de inspiração. Inspiração me vem de fora para dentro. Intuição é o que eu tiro do meu inconsciente. Leon Denis chama isso de memória subliminar. Então, quantos de nós fazemos essa viagem em busca essa viagem intuitiva? Essa viagem intuitiva, quantos fazemos? Porque vejam o que eles dizem aqui. Na maioria das vezes, atribuís muitas vezes a resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, ou seja, a educação que nos deram quando infância. Eles dizem, quando, na verdade, é a voz da consciência que vos fala. E aí eles acrescentam, essa voz é a lembrança do passado, que vos adverte para não recairdes nas faltas que já cometestes.
Então é preciso que nós percebamos essa voz interior, essa intuição. Porque o esquecimento é justamente o ponto que nos dá a condição de crescer. Porque se eu lembro o que aconteceu, o que eu fiz, e nessa encarnação tenho dificuldades, mas me lembro do que eu fiz, a ideia que vem é: estou pagando para a paciência. Mas quando eu não me lembro de nada e as situações são adversas, vem aquela ideia de aparente injustiça. E isso testa a nossa resignação. A resignação. A Renata diz aqui, a Renata Cesário, percebo quão difícil saber se realmente é a nossa intuição. Aí nós podemos observar a questão 466, 67, deixa eu olhar aqui, que vai nos falar dos pensamentos que são nossos e dos pensamentos que nos são sugeridos. 460, vamos lá, 459, 60, 461. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que vos ocorrem em primeiro lugar. Olha que coisa interessante. Vejam na questão 461, como os Espíritos nos clareiam, nos esclarecem sobre esse aspecto de saber assim o que seria intuição do que seria uma inspiração. Normalmente, em regra, o primeiro pensamento que se nos vem, aquele reflexo, é nosso. É nosso. A Grazi está perguntando aqui justamente o que eu acabei de dizer, Grazi. É a questão 461 do Livro dos Espíritos. Quando sabemos que é a intuição ou a inspiração? A questão 461 do Livro dos Espíritos. Normalmente, o primeiro pensamento que nos chega é a intuição. Normalmente. Segundo dizem os Espíritos aqui, questão 461. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios, intuições, dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que vos ocorrem em primeiro lugar. A nossa intuição e a nossa consciência, não há dúvida. Mas aqui a questão continua, e aí eu vou usar a palavra dos Espíritos. Aliás, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção, e muitas vezes é útil nem sabê-la, porque o homem age mais livremente. Então, se é sugerido, se não é sugerido, a questão é útil? É útil isso? Essa inspiração, essa intuição, é para o bem? A Grazi continua fazendo a mesma pergunta. Grazi, é a questão 461 que eu acabei de dizer aqui. É aí uma questão de que nós não fazemos muito exercícios para escutar a nossa consciência. Quantas vezes nos chega a ideia, não faz isso? Muitas vezes são as nossas intuições. Quantas vezes temos um insight? Lembrei-me disso, olha, me veio isso à mente. A maioria das vezes é intuição. A maioria das vezes vem da nossa própria consciência, do nosso subconsciente, casa mental, lá do livro No Mundo Maior, que André Luiz nos explica isso. É que nós não damos atenção a isso. Não damos atenção muitas vezes àquela primeira ideia que nos chega e resolvemos fazer de outra forma. É isso que nós precisamos avaliar. Agora, o que os Espíritos dizem aqui na questão 461 é que pouco interessa se é intuição ou inspiração. Distinguir pouco interessa. O que interessa é o conteúdo, se isso está me levando para um caminho melhor ou não. Perceberam? É isso que os Espíritos estão dizendo nessa questão 461. E aqui eles estão dizendo,
na questão 393. Essa voz, muitas vezes, é a lembrança do passado, a vos advertirdes. Vejam. Então, é preciso que nós observemos que o véu do esquecimento, ele não é absoluto. Ele não é absoluto. Há momentos, lances intuitivos, lances oníricos. O que é onírico? Dos sonhos, conforme nós vemos aqui, vamos estudar depois, né, sobre a emancipação da alma. Nós veremos isso aqui na questão 401 do Livro dos Espíritos. E outras vezes até por processos regressivos terapêuticos. Agora, o importante é perceber que, ao contrário, ou de maneira oposta, diferente do que muitos dizem, o véu do esquecimento é sim a vantagem reencarnatória, que vai nos permitir agirmos apartados, conscientemente apartados dos passados. Porque, volto a dizer, a resignação, a obediência do coração, né, como dizem os espíritos, resignação, ela é mais forte quando eu me resigno nas circunstâncias adversas, achando muitas vezes que não tem causa. Porque se eu sei que tem causa, se eu sei qual é a causa, eu mesmo vou dizer para mim, bem feito, tem mais é que passar por isso mesmo. Isso não é um aprendizado, isso é uma punição, seria uma autopunição. Mas justamente por não lembrar-me e ter que lidar com as situações adversas, é que vem o aspecto resignatório ou resignativo. As inspirações, quando os espíritos nos influenciam. Sim, as inspirações. Marla, questão 459 do Livro dos Espíritos. A que você coloca aqui no Instagram é a questão 459. Mas resistir a essas influências cabe a nós. É a questão 467 do Livro dos Espíritos. Sempre que as pessoas me trazem a questão 459, eu sempre digo para que leia a questão 459, lendo também as questões 467 e 469. Porque essas duas questões, 467 e 469, elas vão mitigar a resposta da 459. Tá certo? Porque se olharmos a 459 de maneira apartada, é como se nós fôssemos marionetes. E nós não somos marionetes dos espíritos. Nós somos dominados quando nos sintonizamos com eles. É o que está na questão 467. Então sempre eu gosto de trabalhar, quando me trazem a questão 459, trabalhá-la e interpretá-la sob, digamos, a égide das questões 467 e 469 do Livro dos Espíritos. Ok? De mais a mais, conforme está na questão 461, se é inspiração, se é intuição, não interessa muito. Vamos observar qual é o conteúdo do pensamento. Se o conteúdo for bom, que seja intuição, que seja inspiração, ótimo. Se o conteúdo for ruim, que seja intuição, que seja inspiração, tomemos cuidado. Ponto. É isso que os Espíritos colocam na segunda parte da resposta da questão 461. Nós vamos chegar nelas, né, e para estudar essa influência dos Espíritos. Né? Quando chegar lá, a gente vai trabalhar com mais devagar, né? Um pouco mais demoradamente. Ok? Questão 395, que é aquilo que a gente dizia sobre o caráter não absoluto do véu.
Podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? Vejam a resposta. Nem sempre. Nem sempre. Ou seja, casos específicos. Contudo, muitas pessoas sabem o que foram e o que faziam. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam extraordinárias revelações sobre o passado. Há pessoas que conhecem seus passados. Aí são espíritos que têm no seu campo de escolha, de compromisso, ter essas lembranças. São poucos. São poucos. São poucos. São poucas as pessoas que têm essa eu não chamaria de capacidade, essa condição. São poucas. São poucas. Muitas têm as especulações, como eu já disse. Já me encontrei com 2 Cleópatras. Não estou brincando. A pessoa lá fala, não, eu recebi uma informação fidedigna que eu fui Cleópatra. E a outra também disse que era fidedigna. Tá certo, pode ter sido Cleópatra I, Cleópatra II, porque tivemos algumas outras. Mas nesse caso não, eram as duas. As duas lá com Marco Antônio e Júlio César. Então, é preciso que sejamos parcimoniosos nessas questões de lembrança do passado. É o que os Espíritos deixam aqui bem explicado nessa questão 395, aqui que nós acabamos de ler. Podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? Nem sempre, respondem eles. Contudo, conjunção adversativa, muitas pessoas sabem o que foram e o que faziam. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam extraordinárias revelações sobre o passado. É por isso que espíritos mais evoluídos, alguns sabem. E os que sabem não dizem. Vamos imaginar entre nós aqui, vamos abrir um parênteses, 2 parênteses aqui. Vocês imaginam que Chico não sabia de uma encarnação sua? Que, por exemplo, Satya Sai Baba não soubesse? Será que um lama não saberia? Entenderam? Aqui a Gislene está assim, pulou a 394. Gislene, talvez é a primeira vez que você está participando, eu não leio todas as perguntas. Eu trabalho com tópico e algumas perguntas. As que eu não leio, porque são perguntas que já estão contidas em raciocínios, outros que nós já desenvolvemos. Por isso que nem todas eu leio. Aqui não é um estudo sequencial de questões do Livro dos Espíritos. É um estudo temático, ou seja, o tópico, esquecimento do passado. Então, as que eu não leio aqui é que eu deixo a sugestão para que as pessoas leiam em casa, porque elas têm uma relação com algo que nós já dissemos em outro estudo, ou na própria questão anterior eu acabei trazendo o raciocínio da questão seguinte, tá certo? Então, estou só fazendo essa explicação porque aqui foi perguntado, né, se eu saltei uma questão, tá ok? Só para explicar a dinâmica do nosso estudo, tá certo? Agora, à medida que eu for conseguindo aqui, eu vou respondendo as perguntas aí de vocês também, e se for o caso, se achar, não, dê uma olhada para mim no item tal lá da questão que você não leu, eu vou lá e olho e vamos ler na hora, não tem problema. Isso aqui é um estudo, né? Já disse isso várias vezes, né? A Sandra está dizendo aqui o que a Leia acha disso. Ela estava comigo, Sandra. A Leia diz aqui, o que a Leia acha desse seu encontro com Cleópatra? Não, a Leia estava comigo no dia que a pessoa se autodenominou Cleópatra, né? Aliás, ela estava comigo. Depois perguntem a ela para você ver. Ela estava lá comigo. Eu faço só uma brincadeira, um bom humor, na verdade, gente. De fato ocorreu isso, né? 2 pessoas já me disseram isso, mas é o que acontece muitas vezes. Tem muita curiosidade nesse mundo, né? Nesse meio, né? Nesse meio.
O Fábio pergunta aqui, Simão, nessa questão 395, a expressão nem sempre pode ser o mesmo que depende. Fábio, eu diria que esse nem sempre aqui quer dizer o seguinte, pergunta se pode ter revelação, é como se ele dissesse, olha, poder não pode, mas algumas vezes tem, por isso eles usam a ideia nem sempre, né? Quer dizer que não é algo corriqueiro, não é o natural. Não é o natural das circunstâncias ter essa lembrança. Por isso que eles usaram aqui a expressão nem sempre, né? É uma forma de dizer, não é corriqueiro, não é quantitativamente significativo. É nesse sentido. A questão 396. Algumas pessoas julgam ter vaga lembrança de um passado desconhecido que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho que em vão se tenta deter. Essa ideia é apenas uma ilusão? Ou seja, o que eles estão dizendo aqui, o Kardec, aliás, está perguntando aos espíritos, é que há muitas pessoas que não se lembram do passado, mas têm uma vaga ideia, como se fossem lances, né? Como se fossem flashes. Então ele pergunta se isso seria real ou seria uma imaginação. E eles respondem, algumas vezes é real. Então quer dizer aqui, vamos lá, Fábio, nem sempre, algumas vezes. Eles querem dizer aqui que esses flashes, algumas vezes são reais. Algumas vezes são reais. Então não é a maioria das vezes, é a minoria das vezes. A minoria de vezes. Frequentemente, porém, é uma ilusão, contra a qual deve o homem precaver-se, já que pode ser efeito de imaginação superexcitada. Essa resposta aqui ela é muito importante, gente. Essa resposta aqui é aquela que eu venho brincar com vocês aqui, né, de ter 4, 5 pessoas que foram a mesma pessoa em encarnação anterior. Principalmente se for personagem conhecida na história. Veja o que os espíritos dizem. Kardec pergunta se essa vaga lembrança de um passado, esses flashes, são reais ou são da imaginação? Os espíritos respondem, algumas vezes essa lembrança é real. Essa vaga lembrança, esse flash, algumas vezes é real. Agora olha o advérbio que eles usam na sequência da resposta. Frequentemente, porém, usam um advérbio e uma conjunção adversativa. Olha a força da frase. Uma frase adverbial com a conjunção adversativa ainda. Vejam, olha a força que é essa frase. Frequentemente, porém, é uma ilusão, contra a qual deve o homem precaver-se, já que pode ser efeito de imaginação superexcitada. Imaginação superexcitada. E é o que mais se vê. É por isso que eu chamo a atenção desde o início. É o que mais, da nossa fala de hoje. É o que mais se vê. As pessoas fazendo conjecturas reencarnatórias. E a maioria fruto da imaginação. Por isso, essa viagem ao passado é algo de grande responsabilidade. E só deve ser feito esse trabalho, essa regressão, com profissionais que entendem do assunto. Com profissionais sérios. Conheço alguns amigos, inclusive, que são profissionais sérios para isso. Mas o que nós estamos chamando aqui são os aspectos superexcitados da imaginação. Tá certo? Alguém aqui até colocou, às vezes pode ser problema psiquiátrico. Sim, sim. Eu sugiro, quem colocou aqui, Maria de Fátima Sales Cruz. Eu sugiro a você, Maria de Fátima, e aos outros, lógico, às outras pessoas, há um livro do Dr. Inácio Ferreira, que ele escreveu ainda encarnado, é um livro de autoria encarnada do Dr. Inácio Ferreira, não é livro psicografado, que se chama A Psiquiatria em Face da Reencarnação. Esse livro foi editado, deixou de ser editado e voltou a ser editado. Agora eu não me lembro a editora.
Esse livro, A Psiquiatria em Face da Reencarnação, é uma coletânea de casos analisados pelo Dr. Inácio quando ele era médico do Hospital Psiquiátrico de Uberaba, Hospital Espírita. E ali vários casos eram trabalhados na reunião mediúnica e a maioria de vezes eram situações reencarnatórias que afetavam a estrutura mental, fulcros reencarnatórios, né? Então, eu sugiro a leitura dessa obra. A Marilda diz aqui, sua voz ficou boa. Marilda, eu estou me esforçando, estou falando até mais alto do que eu gostaria aqui. Eu estou tentando ao máximo para que a voz fique boa. Mas confesso a vocês, está ardendo, mas com gosto na garganta. Porque se eu voltar para o tom natural, a voz não vai sair. Então eu estou falando aqui um tom acima, uma oitava acima, vamos dizer assim. As pessoas me perguntam aqui, professor de língua portuguesa? Não sou. A língua portuguesa é nossa, nós é que devemos conhecê-la. Afinal de contas, nós falamos a língua portuguesa. Não sou professor de português. Eu diria que a língua portuguesa é um instrumento de trabalho, já que na advocacia nós precisamos de um bom uso da língua portuguesa. Então, para mim, língua portuguesa é material de trabalho, né? E não sou professor de língua portuguesa. Mas é importante, quando se analisa um texto, entender o que é advérbio, o que é uma conjunção adversativa, o que é uma oração subordinada, o que são orações coordenadas, para entender o desenvolvimento do raciocínio. Se a gente entende sintaxe, entende gramática, a interpretação ela fica mais pautada, né? Então, por isso que é importante, né? A Dina Nardes pergunta aqui qual é o nome do autor do livro. Dr. Inácio Ferreira. O livro se chama Psiquiatria em Face da Reencarnação. Eu faço observação o seguinte, Dr. Inácio Ferreira ainda encarnado, porque existem obras psicografadas cujo espírito é Dr. Inácio Ferreira, né? Agora, o que eu estou dizendo, essa obra dele, ela foi escrita por ele enquanto estava encarnado. Então, não é da lavra psicográfica, tá certo? É só para deixar porque como existem livros dele da lavra psicográfica, eu só estou fazendo a diferenciação, né? Para esse livro que ele escreveu quando é encarnado. Vou repetir, o pessoal está perguntando qual é o nome do livro. A Psiquiatria em Face da Reencarnação. A Psiquiatria em Face da Reencarnação. Dr. Inácio Ferreira, quando estava encarnado. Só não vou pegar aqui porque está na última prateleira, né? Os meus livros da área reencarnação e psiquiatria e saúde mental ficam lá na última prateleira. Pela ótica dos espíritos. Eu não sou médico, pelo amor de Deus. Eu não tenho livro de psiquiatria. Eu tenho livros que os espíritos, ou que espíritas escreveram, médicos espíritas escreveram sobre o assunto mental, pelo amor de Deus, tá? Não tenho cabedal nenhum na área da saúde. Apenas sugerindo essa obra, que eu achei uma obra muito interessante, que ele relata os casos de atendimento, alguns casos de atendimento no Hospital Espírita, Hospital Psiquiátrico de Uberaba, né? Então é um livro que eu achei muito interessante quando eu o li, até o tenho. Ele tem uma outra obra também muito interessante, que essa obra é em 2 volumes, que se chama Novos Rumos para a Medicina, também escrita por Dr. Inácio Ferreira, enquanto encarnado, ou seja, quando ele estava encarnado, tá? Porque senão a gente pode... não achei a obra aqui, não, ela não é psicográfica, essa obra que eu estou dizendo, ele escreveu quando estava encarnado, ok? Não me repreendam por eu repetir isso, tá? Mas é porque eu falo, a pessoa pergunta aqui, então eu falo de novo, não tem problema, certo? Questão 398. Estou saltando a 397. Estou, né? Porque aqui vai perguntar na 397, existências corporais de natureza mais elevada do que a nossa, a lembrança é mais precisa? Nós já vimos esse tipo de resposta em outras questões, né? Por isso é que eu não li, não vou lê-la, né?
398. Sendo as tendências instintivas do homem uma reminiscência do seu passado, conclui-se que pelo estudo dessas tendências ele possa conhecer as faltas que cometeu? Opa, olha que perguntinha boa. Muitas pessoas comentaram aqui, não adianta, se quiser saber quem foi, olha quem você é hoje. Muitas pessoas, com outras palavras, disseram isso aqui, né? Então, essa questão 398 é justamente isso. Sendo as tendências instintivas do homem uma reminiscência do seu passado, conclui-se que pelo estudo dessas tendências ele possa conhecer as faltas que cometeu? Estudando as tendências, ele pode saber as faltas que cometeu? É possível, mas até certo ponto. Olha que resposta legal. É possível, mas até certo ponto. Em outras palavras, não dá para saber tudo o que fez. É possível, mas até certo ponto. Deve-se, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele tomou no estado errante. O que é estado errante? Na espiritualidade, no mundo espiritual. A existência atual pode ser muito melhor do que a precedente. Então vamos fazer aqui o quadro dessa resposta. Uma encarnação anterior, um período no mundo espiritual, a encarnação atual. Quer dizer que por essa encarnação eu posso analisar o que eu fui? Eles querem dizer, olha, se você pode ter sido desse jeito na encarnação anterior, mas o período que você passou no mundo espiritual, você aprendeu. Você cresceu um pouco, você desenvolveu raciocínio, você teve novos propósitos, e essa encarnação atual, você está melhor. Perceberam? Porque aquele período no mundo espiritual, nesse período que estamos no estado errante, que eles dizem aqui, que nós já estudamos sobre a erraticidade, nós também aprendemos. Não temos um exercício prático, mas aprendemos em teoria. É a questão 230 do Livro dos Espíritos. Então eu sugiro que leiam a questão 230 do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre esse aprendizado no mundo espiritual. Então, numa encarnação, um período do mundo espiritual, outra encarnação. Quer dizer que nesse período, nesse interregno entre uma encarnação e outra, que eu fiquei no mundo espiritual, eu também aprendo. Eu posso aprender. Por isso eles dizem aqui, deve-se, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito. Aqui está na forma subjuntiva, se possa ter operado no espírito. E as resoluções que ele tomou no estado errante, ou seja, lá no mundo espiritual. Então a gente tem que sempre considerar esse interregno como parte da nossa vida. É parte da nossa vida. Tá certo? Questão 398A. Poderá ser pior, isto é, o homem poderá cometer numa existência faltas que não cometeu na existência anterior? Depende do seu adiantamento, é a resposta. Se não souber resistir às provas, pode ser arrastado a novas faltas, que são a consequência da posição que escolheu. Mas, conjunção adversativa, mas, em geral, essas faltas revelam mais uma condição estacionária do que um estado retrógrado, pois o espírito pode avançar ou estacionar, mas nunca retroceder. Perfeito, perfeito. Então, muitas vezes a gente diz, essa encarnação foi pior do que a outra. Não quer dizer que tenha sido retrogradação. Quer dizer que o espírito não havia progredido, ficou estacionário e não evoluiu. Veja o que eles dizem aqui, mas em geral essas faltas revelam mais uma condição estacionária do que um estado retrógrado, pois o espírito pode avançar ou estacionar, mas nunca retroceder. Pronto. Muito clara a resposta. E a questão 399, que a gente encerra o capítulo, né, o tópico,
sendo as vicissitudes da vida corporal, vicissitudes, das dificuldades, né? As vicissitudes da vida corporal, expiação das faltas do passado e ao mesmo tempo provas para o futuro, segue-se que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir o gênero da existência anterior? A questão anterior, ele pergunta se as tendências instintivas dariam, a questão 398, dariam a ideia da existência anterior. Aqui já não é mais as tendências instintivas. Aqui ele pergunta o gênero de provas, as dificuldades pelas quais passamos. Ou seja, o fato de eu ter uma vida atribulada, ter uma vida cheia de vicissitudes, de dificuldades, será que isso é um indicativo de quem eu fui no passado? Antes disso, tem uma pergunta que a Marília faz aqui, muito bem colocada. Se estacionário seria uma reencarnação perdida, eu diria não bem aproveitada, Marília. Porque alguma coisa se aproveita. Uma coisa que seja, pode ter sido útil para uma outra pessoa, pode ter sido útil para alguém. Mas eu diria que seria uma reencarnação que perdeu-se uma oportunidade de melhor aproveitamento. Pode ser, algumas vezes, nula. Nós já até vimos isso aqui em alguma das lives passadas aí, que eu não me recordo agora. Pode até ser nula. Quando nós estávamos estudando aquela ideia do momento da concepção, do que o espírito unia ao corpo, questão 344 à frente, pode acontecer de ser nula. Mas eu diria que em grande parte de vezes é não bem aproveitada. Poderíamos aproveitar melhor. Porque muitas vezes nós ficamos estacionários, mas alguém cresceu em função da convivência conosco. Então não foi de toda perdida, mas de um ponto de vista prático, é quase que se fosse perdida mesmo. Né? Não sei se deu uma ideia. Voltando então a 399, se as dificuldades pelas quais passamos, essas expiações, elas são indicadores ou indicativos de quem nós fomos no passado. Ou seja, se hoje tem dificuldades demais, se hoje tem vicissitudes por demais, passo por vicissitudes demais, é porque eu fui ruim no passado. Essa é a pergunta. Vejam que resposta excepcional. Muito frequentemente, pois cada um é punido naquilo por onde pecou. Entretanto, olha a frase, entretanto, não se deve tirar daí uma regra absoluta. Olha como os espíritos trabalham. Olha, pode ser sim, pela natureza das vicissitudes, pode indicar que tipo de comportamento você teve em encarnações anteriores, ou na anterior. Mas eles dizem, não se deve tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas são um indício mais seguro. Olha, as tendências instintivas são um indício mais seguro do que as vicissitudes, como referência. Ou seja, eles nos levam de volta à questão 398. As tendências instintivas são um indício mais seguro, pois as provas por que passa o espírito tanto se referem ao futuro quanto ao passado. Vejam essa resposta. As provas podem se referir ao futuro ou ao passado. Ao passado, o aspecto expiatório, ao futuro, o aspecto de crescimento. Uma prova para que eu cresça. Vamos pegar um exemplo lá nos evangelhos. Aliás, no evangelho de João, capítulo 9, o cego de nascença. Uma passagem, cego de nascença. Diz o texto que Jesus passava com seus discípulos e um discípulo, vendo um cego que havia nascido cego, perguntou a Jesus, Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Para que ele nascesse cego? Foi ele ou foram seus pais? Quem perguntou partiu do princípio que sabia que ele havia nascido cego e perguntou ainda se foi ele que havia pecado. Porque, vejam, expiações. Então, ele está cego por expiação? Foi a pergunta. Foi ele ou foram seus pais?
O foram seus pais é por causa lá do Êxodo, do livro Êxodo, capítulo 20, né, que fala que Deus pune, entre aspas, a iniquidade dos pais nos filhos na terceira e quarta gerações. Mas a pergunta, foi ele? Aí Jesus respondeu, nem ele, nem seus pais pecaram. Olha que coisa interessante. Nem ele, nem seus pais pecaram. Nasceu assim, cego, para verificar a glória de Deus. Prestaram atenção? Leiam lá, João capítulo 9. Evangelho de João capítulo 9. Nasceu assim para se verificar a glória de Deus. É o que está escrito aqui. Tanto se referem ao futuro quanto ao passado. As vicissitudes podem ser decorrência de um passado ou podem ser uma prova para o futuro. Esse cego de nascença não cometeu erro. Então não era uma consequência do passado, era uma prova para o futuro. Era uma escolha para o futuro. E muitas vezes, no meio espírita, há um reducionismo, dizendo todo sofrimento, toda vicissitude é por causa de coisas do passado. Quando os espíritos dizem aqui que pode ser também para o futuro, ou seja, uma prova para o crescimento e não uma expiação por causa de uma falha, por causa de uma atitude. Vejam a última frase. As tendências instintivas são um indício mais seguro, pois as provas por que passa o espírito tanto se referem ao futuro quanto ao passado. E eles colocaram aqui os espíritos, o futuro primeiro, quanto ao futuro e ao passado. Então, quantos reducionismos nós vemos? As pessoas afirmando, isso é por causa do passado delituoso, quando na verdade é uma prova para o futuro, para o crescimento. Gravem muito bem essa questão 399. Leiam-na várias vezes. Aqui o Eduardo está chamando a atenção para o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, perfeito, causas atuais e causas anteriores às aflições. Então é importante isso. Eu sugiro que leiam, guardem bem essa questão 399, sejam daquelas que a gente decora. 399, gravem essa, porque ela é um alento. Um alento. E, não vou ler, sugiro que vocês leiam o comentário de Kardec que segue agora a questão 399. A Dina Nádia diz, então essa prova não tem causa? Tem objetivo. Melhor do que causa. Ela tem um objetivo. Cego de nascença, nasceu assim para que se verificasse a glória de Deus. Ela tem objetivo. E aí eu sugiro que leiam a questão, o comentário de Kardec. Eu vou ler apenas o primeiro parágrafo para dar um gostinho, e vocês lerão em casa. Comentário de Kardec agora. Chegada ao termo marcado pela providência para a sua vida na erraticidade, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se, para apressar o seu adiantamento, isto é, o gênero de existência que julga mais apropriado a fornecer-lhe os meios de adiantar-se. E tais provas estão sempre em relação com faltas a expiar. Se delas triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tem que recomeçar. E aí vem, o espírito goza do seu livre-arbítrio e dá uma aula. Dá 1,5 páginas o comentário de Kardec. E aí eu deixo, né, para vocês lerem esse comentário em casa, né, esse comentário de Kardec. E na próxima live, se Deus quiser, vamos para o capítulo 8º, Emancipação da Alma. Sono e sonhos, visita entre pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento. E aí vamos à frente, ok? Vamos começar na questão 401, por aí, tá certo? Próxima live.
Gente, muito obrigado pela presença de vocês hoje. Muito obrigado mesmo. Desculpe-me, a voz hoje está difícil, está doendo, minha garganta está ardendo bastante. Não é Covid, está ardendo por falar demais. Eu já tive problemas nas pregas vocais, tive que fazer cirurgia há um tempo, e de lá para cá a coisa não ficou redonda, ficou uma rouquidão crônica, e de vez em quando eu acho que eu falo mais do que devia e passo o dia todo conversando, no trabalho, e quando chega a noite já está sem voz. Já estou sem voz, tá certo? Então me desculpe. Desculpe se porventura não consegui respondi alguma pergunta e não ficou clara, e desculpe porque eu não consigo nem responder todas as perguntas, não consigo lê-las todas que vão passando aqui, tá certo? Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham uma ótima noite, um restante de semana abençoado, e que Deus abençoe a nós todos e as nossas famílias, né? Principalmente as nossas famílias. Que Deus as abençoe. Muito obrigado mesmo. Deus lhes pague por esse carinho. Deus lhes pague pelas receitas aqui de mel, gengibre e romã para garganta. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Mel com limão agora, né? A Cacá Rezende, que grande amiga. E essa entende do assunto. É uma cantora que a voz é um instrumento que eu diria até, Cacá, um instrumento de vida, viu? Para você. Mel com limão e açafrão. Muito obrigado, Cacá. Obrigado mesmo, tá? Essa é uma amiga muito querida, que vale a pena a gente ouvi-la, viu? Ouvi-la falando e ouvi-la cantando, porque a Cacá não é só cantora, ela faz palestra muito bem. Ela consegue juntar a música e a palestra, que é algo assim que poucas pessoas sabem fazer. Então, tá aqui, viu, Cacá? Parabéns, porque você sabe que eu sou um dos seus seguidores. Canta bem, mas fala muito bem também. E faz as duas coisas, né? Em palestra, né? Então eu adoro, muito bom mesmo, parabéns. E no mais, fiquem com Deus. Deus abençoe, gratidão, Deus lhes pague.